Alô, você? Alô, você? Cadê minha musiquinha? Alô, você? Convida os amigos. Vamos que vamos. Vamos jogar duro. Alô, arroba professora Luciana Madeira na área. Joga muito duro. Valeu, prof. Vamos jogar duro. Crime oco versus crime vago. O jogo é duro. Revisando Pará. Zuc é puro open bar de swing. Vamos lá? Vamos jogar duro? Perceba bem. Alô, você. Alô, você. Bacana, né? Show de bola. Chegando agora da facu e já jogando duro novamente. Isso é bom, isso é bom. É isso aí, né? Convidando os amigos. Isso é importante. Isso é importante, né? Não, o telefone é um outro telefone. É por isso que o prof tá com uma outra imagem, né? Eu não sou tão feio como eu aparentava ser naquele telefone lá, não. Entenderam? O problema era a tecnologia. Perceba bem. Perceba bem. Aquele telefone estava me deixando muito feio. Alô, saber mais direito? Alô, você na área, hein? Alô, saber. Perceba bem. Vamos trabalhar, saber? Vamos trabalhar? Alô, saber. Alô, saber. Convida os amigos. É isso aí. Telefone lá na Excludente de Beleza. Entenderam ou não? Eu troquei o telefone, a imagem mais top. Esse é o Zuc, tá certo? Joga duro. Joga duro. Joga duro. Joga duro, né? Acabou aqui a musiquinha. Deixa eu parar isso aqui. Perceba bem. Vamos aqui em apertada síntese. Aí dá uma, né? Alô, você. Eu acho que parou. Então. Veja. Não, agora não. Deixa eu parar essa música aqui. Eu vou conseguir. Aí, ó. Tá vendo? Alô, você. Então tá. Perceba bem, então. Tá travando? Que isso? Não está travando, não. Tá top. Tá top. Tá top. Perceba, então, crime oco versus crime vago. Crime oco versus crime vago. É interessante, né, saber essas nomenclaturas, porque você até tem conhecimento do tema, né, mas não tem o conhecimento com essa denominação. Perceba bem, muito feliz, aulão premonição, mais de 400 inscritos dentro da nossa humildade. Alô, saber, mais de 400 inscritos dentro da nossa humildade. Nós temos poucas vagas ainda. Você tem que correr,
corre para fazer o aulão premonição parar, tá certo? Aulão premonição parar, já batemos a meta, mais de 400 inscritos, acreditando no nosso trabalho sério, não é isso? Afinal, eu não brinco com sonhos, né? Eu venho fazendo algumas aulas aí pelo Brasil, Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, agora nós estamos indo para Salvador, tá certo? É aulão em Salvador. Você tem que entrar lá no meu IG, né? Lá tem um número do Zap. E se o Maurício tiver, se encontrar aí na live, Maurício, joga seu número aí, tá certo? O aulão Salvador. Você tem que entrar lá no grupo do Zap e, ó, eu quero participar desse aulão em Salvador. Aí você vai passar seu número lá e vai ser adicionado lá no nosso grupo do Zap. Material top, o aulão premonição tem esse diferencial porque o aluno participa do aulão e ele recebe o material dele. Bacana? Ele vai receber o material, o material com as questões. É um encarte cheio de questões para ele jogar duro. De 9 às 19 horas, em tese, porque pode passar, porque o jogo vai ser muito duro. É para arrebentar, para chegar lá no domingo e falar, olha, essa aqui o professor deu. Né? Veja que, bem, Recife, né? Recife fala por si só. Nós realizamos esse aulão no Recife um dia antes da prova de Delta e as questões estavam lá, né? Eu joguei duro, graças ao bom Deus, né? A gente faz a nossa oração para Deus, premonição, né? Para Deus pelo menos, fala daquele artigo, talvez caia e tal. Então é isso, né? A gente faz isso, né? Para Deus abrir nossa mente, para a gente poder ajudar vocês, né? Então é por isso que o aulão premonição hoje é um sucesso. O aulão premonição hoje é um sucesso. Mais de 400 inscritos. Mais de 400 inscritos. Nós temos poucas vagas ainda. Você tem que correr rápido lá no site www.sabermaisdireito.com www.sabermaisdireito.com lá do Alô Saber. Bacana? Alô Saber. Legal, então, vou jogar duro com você, beleza? Crime oco versus crime vago. O que vem a ser essa denominação de crime oco? O que é um crime oco? Perceba bem, você até já estudou, né? Você até já estudou esse tema, mas não com esse nome. Eu agora estou aqui clareando, né? Fica esperto, o CESP já utilizou esse nome. Perceba bem que o artigo 17 menciona o seguinte... Artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar seu crime. Professor, mas o 17 fala do crime impossível. Perceba bem, crime oco é o crime impossível, também chamado de quase crime, também chamada de tentativa inidônea, também chamada de tentativa inadequada. Joguei duro com você. Bacana, o que é o crime oco? Crime oco é o crime impossível. Legal? Crime oco é o crime impossível. Veja que quando eu trato de crime impossível, perceba, eu tenho que ficar muito atento às teorias que trabalham o crime impossível. Legal? Veja que eu tenho, a doutrina aponta 3 teorias. Eu tenho uma primeira teoria que eu vou te chamar de teoria subjetiva. Teoria subjetiva. A teoria subjetiva, ela fala o seguinte, perceba bem, você deve ficar atento à intenção do autor. Teoria subjetiva, subjetivismo, né? Qual era a intenção do autor? Não é isso? A intenção dele era matar mediante o emprego de veneno? Era essa a intenção? Era. Mas perceba, né? Perceba que o autor, ou melhor dizendo, o autor ele queria matar a vítima, né? Veja bem, melhor dizendo, ele colocou um pó branco, achando que aquele pó branco fosse provocar a morte da vítima. Entenderam ou não? Na visão dele, aquele pó branco, poderia provocar a morte da vítima. Mas veja que esse pó branco não tem eficácia nenhuma para provocar a morte. Mas a intenção dele foi provocar a morte? Foi. Então ele deve ser punido. Então perceba, se ele entrou nos atos executórios, a intenção era provocar a morte. Perceba bem, ele colocou um pozinho ali, o pozinho ineficaz para que ocorra esse resultado. Perceba bem, ele deve ser punido. Assim diz a teoria subjetiva. Eu falei que eu vou tratar de 3 teorias.
Eu falei que vou tratar de 3 teorias, dei a primeira. Teoria subjetiva. Isso, oco, né? Crime oco é o crime impossível. Depois você pega lá no início da live, tá certo? Bacana? Então, perceba bem. Veja, a teoria que trabalha, teoria subjetiva, ela se preocupa, né, com a parte psicológica, de qual era a intenção do agente? Era provocar a morte. Entenderam ou não? Ora, pouco importa se o meio era absoluto ou eficaz, não interessa. Ele queria a morte? Queria. Entenderam? Se ele queria a morte, veja, se o meio era relativo ou absoluto, melhor dizendo, ele vai responder. Beleza? A teoria subjetiva, ela entende que o crime possível deve ser punível. Bacana. Eu tenho uma segunda teoria que eu vou chamar de teoria sintomática. Teoria sintomática. O que a teoria sintomática diz é o seguinte: olha, vem cá, esse agente, ele colocou, né, esse pó na bebida da vítima. Não foi isso? Foi. Olha a intenção dele, olha a periculosidade desse autor. Olha a periculosidade desse autor. Olha a intenção, né? Veja, ele queria a morte da vítima, né? Olha como ele é perigoso, tentar matar a vítima, né? Mediante o emprego de veneno, muito embora aquele meio era ineficaz. Ele pensou que fosse eficaz, poderia provocar a morte da vítima. Bacana? Veja então que a teoria sintomática, ela trabalha com a periculosidade do autor. Esse autor é perigoso. Se ele é perigoso, perceba, muito embora o crime seja impossível, ele será punido. Bacana? Teoria sintomática. Perceba então que eu vou evoluindo e agora eu começo a me preocupar com o fato ocorrido. Então, quando eu começo a me preocupar com o fato que ocorreu, veja, eu estou analisando objetivamente. E aí eu começo a falar da teoria objetiva, a terceira teoria, teoria objetiva. Teoria objetiva. O que diz a teoria objetiva? Veja que eu tenho a teoria objetiva que eu vou chamar de pura ou absoluta, né? Teoria objetiva pura ou absoluta. Bacana? Teoria objetiva pura ou absoluta. Tem a divisão, né? Estou aqui falando da primeira vertente da teoria objetiva. Tá? A primeira vertente, teoria objetiva pura ou absoluta. A teoria objetiva pura e absoluta, ela diz o seguinte, olha, se o meio foi, veja, se o meio, né, ele não era eficaz, bacana, veja, ou melhor dizendo, se o meio era relativamente eficaz, né? Veja, se o meio era relativamente eficaz, perceba, veja, a teoria objetiva absoluta fala o seguinte, olha, esse agente ele não deve ser punido. Bacana? Esse agente ele não deve ser punido. Ou seja, em qualquer hipótese, pela ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, sendo absoluta ou relativa, veja, o agente não deve ser punido. Essa é a defesa da teoria pura ou absoluta, tá? Então, veja, se o meio é ineficaz, tá? Relativamente ou absolutamente, veja, você tem a não punibilidade do agente, beleza? Teoria objetiva absoluta, legal? Então, ó, em qualquer hipótese, isso, teoria objetiva pura ou absoluta. Isso. Em qualquer hipótese, significa que a ineficácia do meio, perceba bem, ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto, sendo absoluta ou relativa, o agente não é punido. Bacana? O agente não é punido. E eu tenho a outra vertente da teoria objetiva. Bacana? Eu tenho a outra vertente da teoria objetiva, que é a teoria objetiva temperada ou a teoria objetiva, veja, relativa. A teoria objetiva relativa fala o seguinte, olha, teoria objetiva relativa, ela fala o seguinte, olha, você tem que verificar
Verificar como assim? Bem, se a ineficácia for absoluta, ou se a impropriedade do objeto, né, também é absoluta, veja, o agente não é punido. Né? Você tem aí o crime possível, o agente não é punido. Tá? Ineficácia absoluta, impropriedade absoluta. Agora, a teoria objetiva relativa temperada dizendo ainda, agora, se, perceba bem, se a ineficácia é relativa, bacana, ou a impropriedade do objeto é relativa, o agente deve ser punido. Professor, peraí, então, pelo que você está falando, essa teoria objetiva temperada ou relativa é a teoria que é adotada no Código Penal. Por que você fala isso, aluno? Porque, olha só, olha comigo aí. Vamos lá. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Exatamente isso eu joguei duro com você. O Código Penal, ele adota a teoria objetiva temperada ou a teoria objetiva relativa. Legal? Bacana? Tranquilo? Legal, então? Crime possível, em apertada síntese, a gente trabalhou aqui as teorias, né? E você tem que ter conhecimento dessas teorias. Legal? Isso. O Código adotou a teoria objetiva temperada ou relativa, ou seja, a ineficácia sendo relativa, né? Ou a impropriedade relativa, veja, o agente responde. Ele não vai responder se a ineficácia for absoluta e a impropriedade absoluta. Bacana? Sendo relativo, o agente responde. É a teoria adotada pelo Código, a teoria objetiva temperada ou relativa. Legal? Bacana? Então, se cai uma questão de crime impossível, você tem que trabalhar, né? A teoria subjetiva, a teoria sintomática, a teoria objetiva. Aí tem a primeira vertente, né? A teoria objetiva absoluta ou teoria objetiva pura, não é isso? Veja, ele acha o seguinte, olha, em qualquer hipótese o agente não responde, né? Lá na teoria objetiva pura ou absoluta, não é isso? Aí a teoria relativa falou, não, que qualquer hipótese, peraí. Bem, se a impropriedade ou a ineficácia figuram como relativas, o agente responde. Bacana? Só não vai responder se a ineficácia ou a impropriedade figuram aí como absoluta. Bacana? Tranquilo? Se liga nessas teorias. Bacana? Legal, então eu falei aqui do crime oco. Crime oco, né? Crime oco é o quase crime, não é isso? É o crime impossível, não é isso? Bacana, é a tentativa inadequada. Legal? Tranquilo? Crime oco. Bem, professor, aí você falou aí sobre o crime oco, né? Claro, a gente está só passando uma dica, né? Uma dica aí para você aprofundar seus estudos. Legal? Tentativa inidônea, também chamada. Então fica esperto, porque eu quis, né, só comentar rapidinho acerca do crime impossível e em relação a essas teorias. Veja, porque eu vou ter que confrontar com um crime vago, para você não fazer confusão. Crime vago é uma coisa, crime oco ou crime impossível, ou quase crime, ou tentativa inidônea, ou tentativa inadequada, é uma outra situação. Legal? Bacana? Tá. E quando é que eu tenho um crime vago? Veja que no crime vago, tá? No crime vago, eu raciocino com sujeito passivo. O sujeito passivo, perceba bem, ele é destituído de personalidade jurídica. A família, a sociedade, é isso? Olha aí, ó. Quando a família, sociedade é sujeito passivo, eu tenho um crime vago. Família, sociedade, coletividade. Então, quando o sujeito passivo é a coletividade, eu tenho o que eu chamo de crime vago. Ou seja, a coletividade não tem personalidade jurídica. Eu jogo duro com você, puxo no perceba, porque eu tenho que dizer o seguinte, professor, então me dá um exemplo de crime vago. E eu te dou um exemplo de crime vago, e eu já falei do crime oco. E eu te dou um exemplo do crime vago e digo o seguinte, o tráfico de drogas é um crime vago. Crime vago por quê? Porque o sujeito passivo é a coletividade destituída aí de personalidade jurídica. Joguei duro com você e mostrei para você que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Tráfico de drogas é considerado um crime vago. Legal? Tá? Porque você pode ter essa concepção crime oco, crime vago, fazer confusão, né?
E ainda tem o crime vazio e eu jogo duro. O que é o crime vazio? Perceba bem que crime vazio é uma denominação que a doutrina vem dando aos crimes plástico ou crime de plástico. Tá certo? Eu tenho uma live que eu joguei muito duro quando eu falei do crime de plástico, ou crime plástico, também chamado de crime vazio. Tá? Crime plástico, veja, eu tenho duas concepções do crime plástico, tá? Eu tenho uma concepção, a corrente entende, o crime plástico ele decorre aí da evolução da sociedade, né? O aparecimento de direitos supra-individuais, né? Meta-individuais, como por exemplo, o direito ao meio ambiente, aí você tem a lei de crimes ambientais, não é isso? Olha aí, crime plástico, um exemplo, porque, veja, são crimes que começaram a ser punidos, veja, com a evolução da sociedade, né? Diferente dos crimes naturais, como por exemplo o homicídio, né? O homicídio, veja, é um crime altamente repugnante, sempre recebeu uma punição, não é isso? Vida por vida, olho por olho, o jogo era duro. Entenderam ou não? Então, veja, eu tenho essa concepção, entendendo que crime plástico, crime de plástico, também chamado de crime vazio, perceba, decorreu de uma evolução da sociedade, né? O aparecimento de direitos meta-individuais ou supra-individuais. Bacana? Eu tenho uma outra concepção, entendendo que crime plástico e crime vazio não seguem essa inteligência. Eu tenho um segundo entendimento, entendendo que crime plástico ou crime vazio, veja, são aqueles crimes, perceba, são aqueles crimes que acabam ofendendo bens jurídicos, aí de uma entidade, bem jurídico de natureza pública. Por exemplo, os crimes contra a administração pública, beleza? Os crimes contra a ordem tributária, esses aí seriam os crimes de plástico. Beleza? Então, veja que você tem essa divergência em relação aos crimes de plástico. Por que eu estou falando dos crimes de plástico? Eu tenho uma live que eu falo em relação aos crimes de plástico. Eu estou falando porque os crimes plástico ou crime de plástico, ele também recebe o nome de crime vazio. Bacana? Então, hoje eu falei, né? Já falei da espiritualização do direito penal. Já falei. Vamos lá? Voltando. Aí eu falei lá dos crimes de perigo abstrato, enfim, tem uma live lá. Não dá pra gente fazer uma confusão na cabeça do aluno agora. Vem comigo. Então, perceba, eu falei do crime oco que é o crime impossível. Eu falei do crime vago. Crime vago é aquele crime em que o sujeito passivo ele é desconstituído de personalidade jurídica. E eu falei do crime vazio. E eu falei que o crime vazio, a doutrina vem chamando de crime vazio os crimes denominados crimes plásticos ou crimes de plástico. Legal? Não entendi o que é o crime vazio. Bem, crime vazio, e aí eu estou falando, né? Veja, o crime vazio, perceba, a doutrina entende como sinônimo de crime plástico. Bacana? Crime plástico, crime vazio. A doutrina chama assim também, crime plástico, de crime vazio. Quando é que eu tenho um crime plástico? Eu falei para vocês que eu tenho duas correntes doutrinárias. Uma corrente doutrinária entende que os crimes plásticos, perceba, são aqueles crimes que, veja, que são condutas, né, que são criminalizadas com a evolução da sociedade. Por exemplo, a proteção, a necessidade de se proteger direitos metas individuais, superindividuais, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente. Então, olha, a Lei 9.605, né, ela estaria aí elencando, né, diversos crimes ali que eu vou chamar de crime plástico. Por quê? Perceba, protege direitos supra-individuais. Bacana? Tranquilo. Crimes plástico. Bacana. Que eu também chamo de crime vazio. Deu para entender? Tá. E aí eu falei para vocês que tem um outro entendimento, entendendo que crime plástico ou crime vazio tem uma outra concepção. Ou seja, o crime plástico, perceba, tem a finalidade de proteger bens jurídicos de natureza pública, por exemplo, crimes contra a administração pública, né? Crimes contra a ordem tributária. Bacana, aí ó, com a evolução tecnológica, legal, também a doutrina aponta. Os crimes na área, os crimes virtuais seriam um exemplo também de crime plástico, né? Decorre da evolução da sociedade também. Legal, bacana, tranquilo, né?
Tranquilo, né? Não dá para fazer confusão, né? Crime plástico, crime vago, né? Deu para entender? As três situações, né? Crime oco, crime vazio, crime oco, crime vago e crime plástico ou crime vazio. Deu para entender isso? Tranquilo, eu tenho uma live que eu falo lá em relação aos crimes plásticos. Então, você dá uma olhada lá nessa live, beleza? Lá eu desenhei bacana. Tá, outra coisa também que você tem que ficar esperto quando você trata aí de crime impossível, né? O crime oco. Veja, aí quem tem dúvida ainda em relação ao crime vazio, o crime plástico, tem que olhar a live, que eu dou uma aula lá de crime plástico. Né? Você coloca assim, ó, o crime plástico é o crime vazio. Vai lá na live que você vai entender o que é. Beleza? A doutrina chama, fala crime vazio. Né? Legal? Tá, volta pra mim. Tá, o que eu queria falar? Isso, ainda tem o crime vago, né? Tá. Vamos lá então. O que eu queria falar? Eu queria falar aqui um ponto importante. Ah, tá. Veja bem, perceba bem que quando eu trato de crime impossível, perceba bem que crime impossível é uma coisa. Crime putativo é uma outra situação. Crime impossível é uma coisa, né? O agente, ele quer praticar uma conduta típica, né? Veja, ele quer praticar uma conduta típica. Por ineficácia do meio, né? O resultado não ocorre. Mas essa conduta é desenhada como uma figura típica, né? Ele quer praticar um homicídio e coloca lá um pozinho na bebida da vítima, né? Achando que a vítima vai morrer em decorrência daquele pozinho, mas ineficácia do meio. Veja, o meio ineficaz. Bacana? Tranquilo. Crime impossível. Não há que se falar em tentativa aí. Crime impossível. Bem, tranquilo. O que é um crime putativo? Crime putativo é o seguinte. Veja, o agente, ele tem essa visão, né? Ele tem essa visão imaginária. Entendeu? É o que eu vou chamar, veja, é uma situação erroneamente suposta. Por exemplo, ele quer traficar drogas, né? Ele quer traficar drogas, ó, o tráfico de drogas, tá lá no 33, a figura típica existe. Legal? E ele tá lá vendendo talco. Entenderam ou não? Crime putativo, só ocorre na cabeça dele. Bacana? Então eu tenho um crime putativo por erro de tipo. Eu posso ter um crime putativo por erro de proibição. O agente bate o carro, né? Ele bate o carro e fica achando o seguinte: caramba, bati o carro aqui, eu vou correr, vou sair daqui. Por que ele fala isso? Porque ele acha que praticou um crime. Como assim, professor? Ele bateu o carro culposamente, ele acha que praticou um crime. Ele quer correr para não ser preso em flagrante. Só que não existe uma norma incriminando essa conduta de bater o carro, porque ele provocou um dano culposo. Perceba, dano culposo é atípico quando você raciocina com o Código Penal. Bacana, quando você raciocina com o Código Penal, dano culposo é atípico. Mas quando você raciocina com o Código Penal Militar, dano culposo é típico. Quando você raciocina com a Lei de Crimes Ambientais, dano culposo é típico. Veja que eu tenho a previsão do dano culposo no Código Penal Militar e também lá na Lei de Crimes Ambientais. Beleza? Tranquilo. Legal. Então eu tenho um crime putativo por erro de tipo, né? Deu um exemplo. Aí agora acabei de dar um exemplo num crime putativo por erro de proibição. Bacana. Eu estou falando que o crime putativo não se confunde com o crime possível. É isso, tem que ficar esperto. E eu também posso ter um crime putativo por obra do agente provocador, né? Por obra do agente provocador. Não é isso? Veja, o agente, veja, aquela senhora que tem uma residência, né? E a empregada está sempre furtando, e ela, sabendo dessa condição, coloca lá aquelas joias em cima da mesa, e fica ali aguardando, e aí ela vai, na hora que vai pegar, dar o bote, né? Então veja aí que você tem um crime putativo por obra do agente provocador. Beleza? Então fica muito esperto, tá? Fica muito esperto nessa questão, tá? Em relação à diferença, tá? Do crime impossível, do crime putativo, não se confundem. Coisa importante também é saber que saiu agora uma súmula, né, do STJ, né? Entendendo aí
sistema de vigilância, veja, perceba bem, trata-se aí de a ineficácia aí é relativa, tá? Porque o resultado pode ocorrer. Bacana, fica muito esperto aí. Beleza? Tranquilo. Professor, o caso do todinho envenenado, que não sei que caso é esse, né? Teve um caso agora do chocolate, aquilo ali foi erro na execução, né? Por acidente. É isso que ele está falando? Né? A gente vai responder para homicídio, como se tivesse atingido a pessoa que ele queria matar. Aí o rapaz foi e deu aquele chocolate com outra pessoa, né? Aí eu tenho um erro de tipo por acidente. Um erro na execução por acidente. Não sei se é isso que ele está falando. Erro na execução, isso. Bacana, erro na execução, por acidente. Porque o código, ele menciona, né? Quando por acidente ou erro, ali foi um acidente. Entendeu? Quando por acidente ou erro, não fala isso? O agente, né, atinge pessoa diversa do que ele queria atingir. Você tem que considerar as qualidades da pessoa que você queria atingir, né? O próprio código menciona isso. Pessoal, então, legal, tá? Crime oco, crime vago, crime vazio ou plástico. Bacana, tranquilo, joguei duro com você. Em relação ao crime plástico, pega lá a live, né? Não dá aqui pra gente dar uma aula agora para falar de crime plástico, mas joga lá, Hilton Zuc, crime plástico. Você vai dar uma olhada lá, beleza? Agora, quanto ao crime oco e o crime vago, veja aqui a gente matou, né? Crime oco é o crime impossível. O crime vago é aquele crime em que o sujeito passivo, veja bem, é desconstituído aí de personalidade jurídica, como, por exemplo, a família, a sociedade, aí a coletividade, não é isso? Coletividade. Então, perceba que quando eu tenho a coletividade como sujeito passivo, eu tenho o que eu vou chamar de crime vago. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Porque fica esse negócio de oco, vago na tua cabeça e acaba, né, fazendo confusão. Isso, dá uma procurada lá no YouTube, e acho que foi em fevereiro que eu falei em relação a isso. Bacana? Tranquilo então. Joguei duro, né? Deu pra entender aí, né? Legal? Bacana. Tranquilo então, joguei duro. Bacana, aulão premonição parar, né? Aulão premonição parar, tá certo? Aulão premonição parar, né? Bacana, o Código Penal, olha, quanto ao crime possível, o Código Penal adotou a teoria objetiva temperada, né? Ou a teoria objetiva relativa. Legal? Não dá mole. A teoria objetiva temperada ou relativa, lá no artigo 17. Pode cair na sua prova assim, você tal. Beleza? Ele não adotou a teoria pura ou a teoria absoluta. Porque a teoria pura ou a teoria objetiva pura ou absoluta diz o seguinte, ó, tanto a ineficácia pode ser relativa ou absoluta, ou a impropriedade do objeto pode ser relativa ou absoluta, o agente não responde. Não, o Código Penal falou o seguinte, peraí, se a ineficácia for relativa ou a impropriedade for relativa, ele responde. Ele só não vai responder se for absoluta. Então eu tenho aí a teoria objetiva temperada, também chamada de teoria objetiva relativa. Bacana então, tranquilo? Uma prova discursiva, é bom você ainda falar da teoria subjetiva, né, da teoria sintomática, a gente comentou aqui. Bacana? Aí você vai fazer um estudo, vai aprofundar, para saber, aprofundar mais seus estudos aí. Legal, então, joguei duro com você. Adelante focado, né? Joga coraçõezinhos na tela. Joga coraçõezinhos na tela, né? Coraçõezinhos na tela aí. Isso. Bomba de corações. Bomba de corações. Isso, bomba de corações. Bacana. Bacana. Vou fazer uma pergunta para ver se você está ligado. O Código Penal, em relação ao crime impossível, o Código Penal adotou a teoria subjetiva. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá. Em relação ao crime impossível, o Código Penal adotou a teoria subjetiva. Errado. Em relação ao crime impossível, o Código Penal adotou a teoria sintomática. Certo ou errado? Errado. Vai cair no Pará, essa vai jogar na minha conta. Em relação ao crime impossível, o Código Penal adotou a teoria objetiva pura. Tá errado? Teoria objetiva pura, não adotou. Para o Código Penal, se a ineficácia for relativa ou absoluta, a gente não responde, é isso?
Em relação ao crime impossível, o Código Penal adotou a teoria objetiva temperada ou também chamada teoria objetiva relativa. Em relação ao crime impossível, o Código Penal adotou a teoria objetiva temperada, também chamada teoria objetiva relativa. Você mencionou aí, certo? Tá certo? Bacana. Legal, né? Isso aí, né? Relativa ou temperada, né? Deu para entender? É a mesma coisa, é sinônimo. Tá dando para entender isso, né? Pelo amor de Deus, né? Tá dando para entender, né? Quebra o galho do prof. Relativa ou temperada. Igual a absoluta. Absoluta pode chamar de pura ou absoluta. Teoria objetiva pura. É a mesma coisa da teoria objetiva, teoria objetiva absoluta. Deu para entender, né? Eu posso chamar de teoria objetiva pura, ou posso chamar de teoria objetiva absoluta. Tá? Lá na teoria objetiva temperada, eu posso chamar de teoria objetiva temperada, eu posso chamar de teoria objetiva relativa. Deu para entender isso? Você não vai errar uma parada dessa. Né? Se quer uma questão de crime vago, cai um tráfico, aí pergunta, vai pedir a classificação, trata-se de um crime vago, aí você vai chamar não perceba, né? Falar que trata-se de um crime vago, quando, por exemplo, um contexto de tráfico de drogas, e você vai falar, trata-se de um crime vago, por quê? Porque o sujeito passivo, né, veja, ele é desconstituído de personalidade jurídica. Família, sociedade, coletividade, ao tráfico aí, ó, sujeito passivo à coletividade. Deu para falar? Deu legal? Agora, você falar em relação a crime vazio, você vai falar, é uma denominação também dada pela doutrina aos crimes plástico ou de plástico, tá certo? E aí você vai falar em relação àquelas duas vertentes que eu passei, né? Você vai lá, pegar lá na live, que aí você vai ter uma live específica sobre o crime plástico, o crime de plástico. Bacana? Que aí você vai ter aí no seu caderninho. Vamos pro Pará, vamos jogar duro. Alô, premonição, alô, premonição. Quem é que tá aí no alô, premonição? Quem é que tá no alô, premonição aí? Quem é que tá no alô, premonição? Alô, você. Olha lá, tem mais gente aí? Alô, premonição. Alô, premonição, né? Gin e eu, vamos arrebentar. Eu vou querer minha foto. Vou querer a minha foto lá, né? Minha selfie. É isso aí, né? Alô, premonição, mais de 400 inscritos. Eu tô aqui, que eu tô concentrado. Tanto é que eu não estou entrando aqui no Periscope. Por quê? Porque eu tenho que falar a verdade para vocês, eu sou igual vocês, assim, eu fico, né, a gente fica muito concentrado, assim, para arrebentar nesse aulão aí. Preparei diversas questões, letra da lei, né, tem a questõezinha da FUNCAB também, tem as questões que eu preparei pra gente arrebentar, tá certo? E lá, Fabi vai tirar uma foto lá com a gente. Isso é bacana, né, bacana. Pessoal, então, obrigado aí, né? Bomba de coraçõezinhos, que eu tô lá atrás nos coraçõezinhos. Muito tempo que eu não dou aula aqui no Periscope com esses temas, né? Crime oco, crime vago, né? Outro dia eu falei do crime gratuito, não falei? Crime gratuito, homicídio gratuito, um exemplo, crime gratuito, eu falei. Aquele crime sem qualquer motivo. Eu já falei sobre isso, né? Bacana. Bomba de corações. Bomba de corações. Obrigado, prova. Volte mais, volte sempre. Eu tô meio sumido aí, que eu sou concentrado para uma premonição, né? E a gente vem fazendo outros trabalhos aí, fica meio sumido. Mas quando eu volto também, eu volto forte, né? Joga duro. Crime gratuito. Joga lá, Hilton Zucco, crime gratuito. Joga lá. Senão a gente vai ficar aqui, senão vai estender muito, né? E eu gosto de desenhar. Joga lá, Hilton Zucco, crime gratuito. Tá na net, tá lá no YouTube, beleza? Dá uma olhada lá no YouTube. @alepinage, aí ele na área aí, ó. É isso aí, né? Pô, grande professor aí da área. Joga muito duro também, no administrativo, né? Eu fico aqui, conheço outros professores aí. Só tem professor jogo duro. É um jogo duro. Todo mundo fala isso agora, né? Na live. Jogo duro. É bacana. É a Zuckmania. Zuckmania aí na humildade, né? A gente vem fazendo nossas brincadeiras aqui, motivando os alunos, né? E a gente fala um pouquinho da Zuckmania, mas faz parte. Bacana, né?
Pessoal, então, ó, aulão premonição, né? Não vamos deixar de assistir o aulão premonição, né? Quero aqui botar minha musiquinha de saideira, tá certo? Que eu também tenho direito, mas só que a música não quer entrar aqui. Uma música top, cara. Vocês sabem que eu gosto de umas musiquinhas, né? Mas vamos ver se eu consigo. Acho que eu esqueci a música. Uma pena. Perceba bem. Deixa eu agora. Vamos dar umas dicas aí? Vamos dar umas dicas para o aulão de delegado? Vamos dar umas dicas para o aulão de delegado. Pessoal, leis, né, que com certeza irão cair na prova. Delegado, extravagante, né? Veja, vou mencionar aqui. Tráfico de drogas, 11.343 vai cair, pode ter certeza disso. Organização criminosa, 2.850. 9.613 é lavagem de dinheiro, vai cair na prova, pode ter certeza. 10.826 pode ter certeza que vai cair, né? Já está tudo desarmamento, tá? Deixa eu ver aqui também a lei importante. A lei de tortura vai cair. Preconceito de raça e cor vai cair também, tá? Abuso de autoridade, grande probabilidade de cair na prova. Agora, eu vou dar um bizu, hein? Eu vou dar um bizu. Leia, não esqueça de ler, né? Lê, mas lê com maldade, marcando, fazendo suas marcações com a lei de crime organizado. A lei de crime organizado vai cair na prova, sobretudo lá na parte lá da delação premiada. Bacana, tranquilo, né? Direitos do colaborador, fica esperto, legal? Fica esperto lá na lei 2.850. É muito importante você ter ciência da lei lá. Legal? Agora eu vou embora mesmo. Já dei aqui um bizu. O restante do bizu, né, que eu vou passar para vocês. Perceba, lá no aulão premonição, né? Você tem que ir no aulão premonição, né? Aulão premonição, mais de 400 inscritos. O jogo vai ser muito duro lá, né? Pode ter certeza. Eu estou muito concentrado. Tanto é que eu nem estou entrando aqui no Periscope, porque eu fico aqui estudando meu material, né? E a gente vai jogar duro. Tava revisando ela hoje, bacana. A lei de crime organizado vai cair. Bacana? Valeu, Tayane, um beijo aí pra você. Vamos lá então, vamos me despedir aqui dos meus seguidores fiéis. Cadê a galera? Vai ser transmitido ao vivo também não. O aulão premonição é presencial somente, né? Não tem como ser ao vivo. Tânia, que você tá chorando? O que houve? Vamos lá. Alô você, né? Tá, então beleza. Nos encontraremos em Belém. Bacana, se Deus quiser. Você é top. Apenas um colaborador. Penha, Baianinha. Penha, Baianinha, né? Baianinha. @Penha, Baianinha, lá de Salvador, vai no aulão do prof, né? A irmã dela não vai poder ir, mas ela vai. Eu conheço vocês todas aí, né? Na próxima vem para Marabá também. Vamos tentar ir para Marabá também. Polícia Civil de Goiás, aguardando aí, aguardando o edital, né? Dani na área também, Dani Mineirinha na área. Está aguardando o edital da Polícia Civil de Goiás. Aulão premonição já confirmado. Aulão premonição também. Veja, eles vão cobrar 2.850, né? O edital lá tá, cometer esse erro, 9.034, sabe que está revogado, né? Eles não vão deixar passar, 2.850, né? Bacana. Tá. Polícia Civil de Goiás, estamos aguardando aí o edital, né? Estamos aguardando o edital ser publicado. Bacana? Estamos aguardando o edital ser publicado. Polícia Civil, né, de Goiás. Tranquilo, então? Bacana. O aulão premonição de agente da Polícia Civil de Goiás é confirmadíssimo, tá? Então, o pessoal fica tranquilo. Professor, ainda não falou local. Calma. Pode ficar tranquilo. Vai ter um local top, tá? Que a gente fechou em um local que a gente não gostou. Então, a gente tá mudando, tá? Para ter o melhor. Bem, quem for no aulão Pará vai ver o padrão do local.
né, o conforto, o café, aquele padrão lá do Recife, né, o material para o aluno. Agora, quem for para o Aulão Pará chega cedo, porque mais de 400 inscritos, vai bombar, né, vai bombar. Se quer um lugar lá na frente, chega cedo, né, chega cedo e tal. Eu mesmo vou chegar bem cedo lá, para receber vocês. Professor, quando irá passar os bisus para a Delta da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Aguardando edital aí, né? Tem até café? Ah, mas Fabi, fala sério, Fabi. Se tem café, pessoal que foi no Aulão Premonição, Recife, não tomou um cafezinho lá? Pessoal aí, ó, do Recife. Alguém foi aí no Recife? No Aulão Premonição Recife? Quem é que foi no Aulão Premonição Recife? Cafezinho lá, claro, pô, tem que ter. Material, cafezinho, ar-condicionado. Né? Você não tem que ficar lá muito tempo, né? Ali na sala de aula. A gente vai fazer tudo pra ficar legal. Ó, o Diogo aí, o Diogo foi, né? Teve café, ó, o Diogo, aí, tá vendo aí? Coisa de alto nível, o padrão do Aulão Premonição é alto nível, né? A gente quer manter o padrão, entendeu? Porque, olha lá, show de bola. Obrigado aí, o Diego, né? Veja que a gente quer manter o padrão, porque o nosso objetivo, é claro que não tem como dizer para vocês, professor, mas isso é um lance comercial. Mas é claro que é, também a gente também não vai falar que não é, mas só que é uma coisa respeitando o consumidor, porque entre a gente, né, veja, entre o Aulão Premonição e o aluno tem uma relação comercial, não é isso? E o serviço tem que ser prestado de qualidade, não é isso? Então não vou colocar meus alunos dentro de um galpão, não é isso? Não faço isso. Para fazer isso eu prefiro nem fazer. Tanto é que o Aulão Premonição, Pará, a gente fez o cálculo e viu que ficaria muito caro. A gente nem iria fazer esse aulão. Tá? E aí a gente decidiu fazer e graças a Deus, pô, fiquei muito feliz porque teve o resultado, mais de 400 inscritos, então eu estou muito feliz que a gente correu o risco, né? Então mais de 400 inscritos, quer dizer, o aulão já está se pagando, graças a Deus. E então meus alunos irão ter aí o material, diversas questões, né, no encarte. Veja que a gente não faz aulão para ficar dando só dicas, porque o aluno está ali, o aluno tem que fazer exercício. Então ele tem que fazer exercício, né? Porque, olha só, se não for o momento dele passar na prova agora, ele vai levar o caderninho de exercício. E outra coisa, o aluno que é malandro, o aluno que é esperto, que fez o Aulão Premonição, professor, manda um beijo depois para o Gama, um beijo aí para o Gama. O aluno que fez o Aulão Premonição Recife, se o aluno é esperto, o que ele está fazendo? Ele está refazendo as questões do Recife. Olha só, professor, é CESP, não interessa, irmão. Então você vai fazer as questões do Recife, vai refazer, você tem um gabarito, e agora você vai fazer as questões do Aulão Premonição. Você vai, né, bem mais, né, você vai muito mais ligado do que o aluno que não tem esse material. Né? Então o aluno, ele, tudo bem, porque o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou no Aulão Premonição, porque é uma oportunidade que eu estou tendo para encontrar esses professores. Então, muito embora não seja a minha hora na prova, Deus achar que não é a minha hora, mas eu, assisti um aulão top, entenderam? Minha viagem foi top, porque eu fui assistir um aulão top, né? Eu moro aqui no interior, não tenho acesso a essas aulas, né? Peguei meu material aqui, tô caindo para dentro, peguei lá o jeito como o professor resolve, era só as bizu que ele deu, ele jogou duro, ele joga duro nas lives, eu venho pegando aqui as dicas, tem um material dele do Recife também, né? Aí tal, aí vem o Goiás, ele pum! Ih, você passou, irmão. Eu venho trabalhando, né? Venho assistindo as aulas, assisto as lives, faço aqui, compro aqui minhas aulas, estudo doutrina, não fico só com vídeo aulas, né? Tem um aulão premonição, sempre quando eu vou fazer prova delegada eu faço aulão premonição, é uma dica nova, é uma jurisprudência, é a forma como o professor aborda, é um aulão que eu estou tendo. Então eu vou no final de semana, eu estou indo para fazer a prova, mas também para ter o aulão, né? Então minha viagem não é uma viagem perdida. Tá certo? E chegar lá, eu pago lá aquele valor, mas perceba bem, eu volto com o material, saio feliz, porque eu percebo que o meu investimento foi válido. O professor, ele não brinca com sonhos, tá certo? Eu não brinco com sonhos, eu não brinco. Pessoal de Manaus, que de repente aí se encontra na live, como é que foi nosso aulão em Manaus? Né? Pessoal do Rio, que de repente está aí na live, como é que foi o nosso aulão no Rio? Pessoal de Goiânia. Então, pessoal, eu não fico brincando com o investimento do aluno. Eu não brinco com sonhos, já falei isso. Eu não saio de Brasília para ir em Goiânia para resolver 15, 20 questões. Eu não saio de Brasília para ir em Manaus para resolver 15, 20 questões. Eu vou lá para resolver 120, 100.
110, jogo duro, o dia inteiro, pá, 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 e é isso que eu vou fazer em Salvador também, né? Eu saio acabado, a galera vê lá, né? Eu falo muito rápido, né? Falo muito rápido, no aulão é pauleira, né? Igual a galera fala lá, é porrada seca, no aulão é porrada seca, pá, 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 né? Não dá tempo, não tem tempo para ficar brincando, né? Então, os alunos aqui de Brasília também, lá, refazendo juntamente com o Zucderno, né? Os alunos aqui de Brasília já conhecem como quando vai ter o aulão em Brasília. Em Brasília já teve. Fiz 4 aulas aqui em Brasília. Qual a melhor universidade de Brasília? Eu não sei, eu não fiz faculdade aqui em Brasília não. Eu não sei como poder falar qual a melhor faculdade. Enfim, melhor faculdade é qualquer uma, né? O aluno que tem que ser bom, estudar. Beleza? Ah, professor, eu faço faculdade particular, eu não vou passar em concurso. E aí, eu também fiz faculdade particular. Não tem nada a ver. Tá certo? Tá. Então, voltando. Aí, o que eu tô falando? Tá. Então, os alunos aqui de Brasília sabem como a gente trabalha, tá certo? Eu fiz um aulão de processo penal agora. O pessoal de Brasília, de repente, está na live. Eu fiz um aulão de processo penal agora, foi muito top. Né? A gente abordou lá questões, a questão do Zap, e foi, né? Foi jogo duro, né? Arquivamento implícito, objetivo, subjetivo, decisão que arquiva o inquérito policial em face da cláusula rebus sic stantibus. Eu falei isso, não foi isso? A gente trabalhou isso, a decisão aí que decreta a prisão preventiva se submete ou não à cláusula rebus sic stantibus. Eu falei isso. Professor, nem sei o que é isso. O jogo foi duro. Pessoal aí de Manaus, pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia, do Rio, né? Pessoal tá ligado no que eu tô falando. Beleza? O jogo foi duro. Pessoal, então, foi pauleira, né? Aí lá, a colega colocando lá, ó, foi pauleira. Tá, outra coisa que eu falei. Nesses aulões, as pessoas às vezes até falam assim, poxa, o Zuc é meio fechado nos aulões. Não é que eu sou fechado. Tipo assim, pessoal, não dá tempo pra eu ficar ali de risadinha, não tem tempo. Eu tô ali para resolver questões. Então, eu vou pra... qualquer aula sua é top, obrigado. Eu vou para resolver questões, eu vou para jogar duro. Quem assistiu minhas aulas aí pelo Brasil percebeu isso. Né? Não dá tempo. Às vezes a gente tenta até dar uma brincadeira e tal, mas eu não consigo. São tantas questões que quando eu vou brincar já vem um STJ na cabeça, eu já jogo a jurisprudência, já puxo no STF, já dou um bizu e eu vou continuando, eu vou batendo. Né? Eu, tipo assim, eu fico meio que, né, querendo passar todas as minhas informações. Então não tenho tempo realmente para brincar e tal, né? E aí eu não sou aquele professor brincalhão, isso eu posso admitir. Por isso que todo mundo fala assim, poxa, você é sério. Não é que eu, assim, não. Eu sou um cara descontraído, entenderam? Mas, tipo assim, em aulões, assim, eu fico meio que, sabe, muito concentrado, e até decorre da concentração, né? Então, desculpa as pessoas que, de repente, acham que eu sou sério. Eu até tenho que pedir desculpa, por exemplo. Teve uma aluna que ela ficou chateada comigo no aulão Recife. A aulão Recife ficou chateada mesmo. Falou até, falou algumas coisas de mim aí nos grupos, né? Porque eu fiquei triste também. Fiquei triste por quê? Porque o que aconteceu? Lá no aulão Recife, ela pediu para tirar uma foto comigo. E eu acho que eu falei assim, tá, vou tirar com você. E fui resolver outras coisas. Porque, poxa, pessoal, ali são 400 alunos, sabe? Saber se está tudo certo e tal. E eu esqueci de tirar foto com a menina. Aí a menina, né, nos grupos aí, falou que eu sou arrogante, que eu sou não sei o quê, que o Zuc é isso, que o Zuc é aquilo, que prefere a aula do professor tal, que é muito melhor e tal. Eu fiquei, não por ela ter falado da questão da aula, que eu acho que isso aí vai de cada um, né? A gente faz um trabalho gratuito aqui, eu não ganho nada, não é isso? Mas eu fiquei chateado por quê? Porque, poxa, ela foi para tirar uma foto comigo, sabia? E eu queria, né, tipo assim, cara, a pessoa que foi tirar uma foto, né, te prestigiando, você vai dar as costas. Eu sou uma pessoa muito simplista, eu sou simples, eu não sou assim. Isso me deixou magoado, entendeu? Só isso, de eu não ter conseguido tirar foto, de ter esquecido, né? E a questão foi essa. Mas depois eu expliquei para ela, né? E ela até pediu desculpa também, enfim, porque ela, pegou um grupo aí, aquela de Zap aí, me queimou, caramba, cada coisa ali, eu falei, caramba, é arrogante, que pessoalmente é outra pessoa, enfim, um monte de coisa. Enfim, né, cara, mas é isso. Então, por exemplo, lá no Pará, eu vou querer falar com vocês sim, entendeu?
vai lá falar comigo e tal, mas, pô, se eu sair e falar, deixa eu, me puxa, ó, olha só, cuidado que você falou na live. Eu falei, não, beleza, vou lá, entendeu? E aí tirar uma foto lá, a gente conversar um pouquinho, mas é porque lá eu fico muito concentrado, beleza? Então, por isso que eu já tô avisando antes, pra não ocorrer essas coisas assim, porque eu fiquei magoado, realmente, eu não vou mentir pra você não. Você é focado, mas o que me chamou a atenção foi que você é magro e alto. Achei que fosse mais baixinho. Eu sou magrinho, né? Eu sou magro. Todo mundo pensa que eu sou baixinho. Já me falaram isso. Aí quando eu chego no aulão que eu entro, a galera, rapaz, que negão, cadê o Zuki? Não, sou eu mesmo. Mas é isso, pessoal. Tô aqui conversando com vocês, tem muito tempo que eu não entro, né? E a gente fica aqui conversando um pouco sobre essas coisas, claro, dando uma relaxada. Eu vou voltar a estudar agora, igual vocês, pro aulão parar. Eu fico muito concentrado. Cara, eu tenho certeza que o material que eu aprontei, assim, sabe, alguma coisa tá me dizendo, cara. Vai cair diversas questões ali. Eu tenho esse lance com prova de, sabe, não é adivinhar, pessoal, não é isso, mas, sabe, de sentir a malícia, ó, vai vir assim, né, e aparecer, né. Já fiquei arrepiado assim algumas vezes, mas hoje eu já vejo assim com mais naturalidade. Por quê? Na verdade, vai cair o que está batendo mais, os pontos principais da lei, né? Eu consigo visualizar isso. Isso aí. Isso é um sexto sentido, né? Seria isso. Eu consigo, né? Tanto é que na prova lá do Recife, eu falei, pessoal, se liga, amanhã vai cair na prova. O SERP vai dizer o seguinte: o cara vai comprar drogas e ele vai ser abordado na rua. Bacana, e essa droga não vai chegar, vai ser no Disque Fone. O SERP vai falar que a conduta é consumada, não, que a conduta é tentada. Você vai dizer que não, porque é consumada. A jurisprudência do STJ nesse sentido. Tava lá, Disque Droga, na cara da prova. A galera falou assim, porra, não é possível. Disque Droga, tava lá do jeitinho que eu falei. Tava ou não tava? Uma delas, né, que eu, porra, lá choveu. Recife foi o Zuki Derno. Não tava na prova, quem fez a prova do Recife. Lembra que eu parei lá na aula e falei, se liga, não diz que drogas, não foi isso? Professor, vou poder ir no aulão. Bacana, Samir, mas você já está bem preparada, né? Assistiu minhas aulas aqui em Brasília, então você está indo bem preparada. Alguém estava na aula aí, lá do Recife, quando eu falei que ia cair aquela questão do disque drogas, enfim, e bateu? Não, né? O pessoal já deve ter saído. Bacana. Deixa agora vocês dar uma estudada aí, tá certo? Vamos ver aqui como é que eu faço para desligar. Tô aprendendo. Vamos lá. Aí, ó. Volta aqui. Já aprendi. Bacana, então. Tranquilo? Adelante, focado, joga duro aí, né? Joga duro. Isso. Valeu. Obrigado aí pela conta comigo, tá? E lá no Recife a gente se vê lá. Beleza? Agora só vou entrar lá no Recife, talvez. Não, só no aulão mesmo agora. Celular zerado, tá sabendo, né? Eu comprei o celular. Mas sabe que foi o problema? Dava com o celular, cara. Aí ficava esquentando. Aí eu comprei esse aqui. É o tal do iPhone, né? Top, é caro pra caramba, mas aí funciona. Maneiro de primeira viagem. Sou adelante focado. Tchau. Vamos lá.